pela Covid-19. E houve um aumento do número de casos em Alagoas. O Brasil São é o 12 terceiro casos. país no Coronavírus mundo com o maior em Alagoas. número de casos Aqui em Alagoas, confirmados da Ministério da doença Saúde pela atualizou Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram registrados 844 casos. Alagoas segue com 18 Coronavírus casos confirmados em Alagoas. Meus amigos, um abraço. Novamente eu quero agradecer em nome do nosso site, o Útil 2, agradecer em nome do nosso blog a atenção que vocês têm dado a esta conversa fiada que nós realizamos. Sempre o vídeo sai quase que ao natural, o barulho da rua vai. Uma gravação muito doméstica. Mas eu queria começar hoje dizendo da minha solidariedade a todos os governadores, a todos os prefeitos, isso independente de partido. A todos os governadores, a todos os prefeitos, a todos os secretários de saúde que, de certa forma, foram atingidos por uma fala do governo, querendo dizer que esses números são inventados. Essa seria a melhor forma de querer falar sobre o que vem acontecendo aqui no Brasil sem demonstrar o verdadeiro morticínio que vem acontecendo. Eu ontem, quando vi que o site do Ministério da Saúde saiu do ar, coloquei uma coisinha pequena, uma notinha, na internet. E brinquei, sério. Eu disse, olha, isso equivale, essas mortes equivalem, se o Brasil estivesse numa guerra, à morte de 70 batalhões de 500 praças. E fui tentar ver quanto se perdeu de vida na Segunda Guerra Mundial. Me parece que é qualquer coisa em torno de 500. Eu não sei se no Brasil morreu tanta gente, não sei mesmo se no tempo da famosa gripe espanhola chegou a isso. Jamais eu pensaria, jamais passaria na minha cabeça que prefeito, que governador, que secretário de saúde municipal ou secretário de saúde estadual estivesse falsificando esses números. Esses números, na verdade, eles estão aquém da realidade, muito aquém da realidade, por conta da famosa subnotificação. Isso quando a gente pensa na quantidade de casos que se apresentam. Então eu quero dizer que é muito pouco a minha solidariedade, mas o governador do estado aqui, o Renan Filho tem o prefeito de Maceió, tem os prefeitos de Alagoas independendo, tem os secretários de saúde independendo de qualquer partido, de qualquer ligação pessoal que tenha comigo ou não, independendo disso. Jamais passaria na minha cabeça que está se falsificando a morte no Brasil, apresentando casos e mais casos para poderem pedir dinheiro e mais dinheiro. Eu acho interessante que um dos grandes aliados, que era, né, já agora dá sinal de que não é como era Erasmo Carlos e Roberto Carlos, irmãos camaradas, deixaram de ser, né? Me parece. É o Trump dizendo que é meio desastrosa a condução do combate ao coronavírus no Brasil. Então fica a minha solidariedade mesmo, e vou continuar trabalhando com esses dados, sabendo da subnotificação, sabendo que é muito mais do que se apresenta. Talvez eu confiando muito mais no número de mortos do que confiando no número que é apresentado de infectados. Então,
Começa por aí. Começa por aí. Eu não gostaria de fazer esse tipo de comentário ao longo das minhas falas não, sabe? Eu estaria atrás quase que somente sobre o que vem conversando e falando os números, mas foi uma pancada muito grande na sensação que se tem do que é o tamanho da morte no Brasil. Os governadores não iriam falsificar isso, nem os secretários de saúde iriam falsificar isso, nem os prefeitos com seus auxiliares, seus secretários. A pancada foi forte demais para não merecer este reparo. Eu era menino, voltando à vaca fria das nossas falas, eu era menino, morava em Palmares, Pernambuco, e por volta assim de 53, por aí assim, antes da morte do Getúlio, que parece que foi em 54, e na cidade havia um cinema chamado Cine Apolo, que hoje me parece é um centro de cultura lá em Palmares. E ele passou um filme que eu jamais me esqueci. Eu menino, sei lá quantos anos eu tinha, eu menino, eu vi e jamais me esqueci. E o engraçado é que de vez em quando ele passa na televisão e eu vou assistindo, e já devo ter visto isso no mínimo mais 10 vezes, e continuarei a ver todas as vezes que passar. É um filme feito em 1951, de ficção científica. É a história de uma nave que chega na Terra, e a missão do camarada era a do alienígena. A função dele seria acabar com a Terra, porque a Terra já havia feito tudo quanto era atrocidade que era possível aceitar pela moralidade intergaláctica, né? A partir desse filme, eu comecei a gostar de ficção científica, e vou ser muito franco, se bater na minha mão eu leio. E gosto da mais vagabunda possível, quer dizer, aqui atinge os limites da completa insensatez. Essa eu gosto muito. E o sujeito acaba não finalizando com a vida na Terra, porque encontra uma moça e seu filho, uma criança, que mostram que na Terra ainda há sentimento. Não é assim um filme tipo catástrofe, que vai ser no gosto americano. Mas às vezes, quando eu estou mexendo com essa questão do coronavírus, dá a impressão que só a ficção científica poderia dizer mais de perto o que é que vem acontecendo. Não é que seja grotesco, que seja, sei lá, é que a sensatez da realidade parece que impede que se realce uma série de situações para que elas então demonstrem o que vem acontecendo no cotidiano. E então minha cabeça foi muito hoje, assim, sabe de uma coisa? Essa história está com número, está ficando meio chata. Eu tenho mania de escrever teatro, essa mania de escrever teatro. Eu digo, vou teatralizar isso daqui, mais ou menos, girando em torno da ficção científica. O título do filme era O Dia em que a Terra Parou. Esse daqui pega a Terra em completo andamento ainda, em completo, sofrendo um ataque de dizimar a população. O crescimento que se verificou, como nós já dissemos, é sempre altíssimo. E demonstra que, pelo menos, a população afetada chegou a duplicar. O que acontece no Paraná, que atinge a 233%, ao passar de 1.407 casos para 4.687, o que vai alterar a posição dele no Sul. Me parece que há uma tática
sendo desenvolvida, né, a partir do comando geral da chamada Operação Brasil, mantida por um planeta que era o Covid-19. Ele, de certa forma, havia resguardado parte da Rota Sul, o comando, fácil de ser prosseguida, inclusive a partir das fronteiras com São Paulo. Deu-se aquele avanço aí no Paraná, nesse período de um mês, mas o Comando Geral da Operação Brasil não deixou que acontecesse um ataque mais forte. Por outro lado, em uma reunião muito importante, reportava o general em comando que o maior crescimento vai dar-se em Tocantins, lá no norte, quando chega a 2.984 pessoas, após o registro de apenas 137. E isso equivale a uma marcha de conquista pelo vírus na ordem de 130 pessoas dia ao longo do mês de maio, enquanto no caso do Paraná foi somente de 106 pessoas dia. Ele disse, o general disse, eu vou correr para o norte, vou deixar esse sul aqui um pouco em sossego. O general se encontrava muito satisfeito com os resultados dos ataques, né? E então, tanto quanto interrogativo, deu 3 passos em direção à janela e voltou com a mão no queixo. O Estado-Maior da Operação Brasil teria de considerar um dado essencial. A ordem era que não se desejava qualquer terráqueo vivo. E, portanto, teoricamente, dizia ele com espanto intelectual, todo e qualquer terráqueo deve ser morto. Não podemos ficar nesta comparação de nós conosco, dizia ele, quanto tínhamos e quanto fizemos. É pouco isso. E apesar de importante, mas é pouco. Ele precisava ver, segundo ele falava com ênfase, o nosso avanço sobre a população. O nosso alvo é todo o Brasil. E então, com a seriedade que lhe era peculiar, pediu ao Estado-Maior um indicador que permitisse ver o avanço sobre o objetivo. E foi quando um brilhante oficial falou de início um pouco tímido. Temos de ver nossa expansão sobre o tamanho da população. E foi assim que perceberam a possibilidade de criar uma taxa que expressasse o número de conquistas por grupos da população. E escolheram a proporção de vítimas sobre cada grupo de 100 mil habitantes. Foi quando então viram que em Tocantins, a taxa de 30 de abril era de 9 infectados para cada 100 mil. E passou para 263. Enquanto no Paraná era de 12 e passou para 41. O comando havia deixado o sul ainda em reserva no mês de maio. Disse o comandante em chefe, disse ele, vamos então procurar classificar as unidades de território em que o Brasil está dividido em razão das taxas que pudermos contribuir. E consideraremos que um grupo de baixíssima indicação de crescimento teria seu teto superior a 469%. E isso por si indica em boa parte a grande velocidade do conjunto, porque, poxa, lá embaixo, na baixíssima indicação de crescimento sendo tão alto assim, era porque o negócio estava correndo. Trata-se de um grupo, esse grupo de baixíssima, né? Com diversas regiões, unidades em diversas regiões, e onde pesava a presença de São Paulo, de Pernambuco e Rio de Janeiro, estados de alto número de casos, falava o general. Cresciam em menor proporção, acrescentava um oficial superior de toda a Operação Brasil, nós obedecendo a nossa ordem estratégica, e aí é que eu peço que preste atenção o que foi que o general pensou, e obedecendo a nossa ordem estratégica. Nós continuávamos a expandir neles os nossos ganhos. Lá, nesses 3, os maiores, os nossos ganhos. São Paulo teve crescimento acima apenas ao do Paraná.
Era um grupo baixíssimo nas indicações de crescimento, mas de altíssima expansão do quantitativo de carros. Por isso, anunciou o comandante, tivemos dupla forma de operação, com a manutenção de um alto quantitativo a explorar em determinadas regiões e, por outro lado, a expansão por todos os locais, deixando algumas reservas, como todo o Sul, parte do Sudeste, com Minas Gerais, parte do Nordeste, com a Bahia, e então as nossas operações seriam por essas áreas incrementadas em junho. O general estava fazendo uma revisão do que houve de 30 de abril a 31 de maio. No fundo, afirmava o comandante superior, ele achava que era muito baixa a possibilidade de resistência. Não havia flanco guarnecido, as cidades brasileiras eram, sem qualquer pudor cívico, escancaradas. Não havia flanco, ângulo de defesa, 360 graus abertos. E com esta imagem do círculo, você poderia pensar em 360 caminhos livres para a penetração, e as colunas poderiam, com extrema facilidade, entrarem ou saírem, e quem sabe ficarem ou não ficarem. Internamente, a construção histórica havia gerado uma indolência no trato cotidiano de uma saúde pública e o que se poderia dar no inusitado da invasão. A tática existia. A Operação Brasil estava saindo como previsto, porque se ouvia um sussurro de aprovação e até mesmo algumas tímidas palmas. E ainda para demonstrar como foi acertada a disposição de forças e instruções passadas ao longo da guerra, o general realmente sorriu e afirmou: temos gentes infiltradas e são de primeira grandeza. Está vendo devagar. Fez um sinal e o jovem tenente PYH7, era assim que eles se comunicavam, foi autorizado a falar. PYH7 ficou pronto para falar. Para que se note essa tática de manutenção, este grupo de baixíssimo crescimento desse tenente, imaginando quando chegaria general, era cerca de 61% dos casos, antes dos inícios da operação de maio. E agora, que começa junho, ficava em 44%. Observem, senhores, a folga operacional que tivemos ao juntarmos Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo. E em um arrobo de alegria afirmou que estavam mexendo com cerca de 45% do valor do produto interno bruto do Brasil. E os desgastes seriam difíceis de consertar. 45% do produto interno bruto e em torno aí dos entre seus 50 e poucos e 61% da produção. Sem qualquer dúvida estaria afetada, sob maneira seria difícil remontar o que estaria acontecendo com o produto interno bruto. O peso de São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro, afirmava o PYH7. Este baixíssimo porte de crescimento, ele contribuía com cerca de 40% dos infectados, mostrando, dizia ele, como queríamos a imensa margem de manobra que o vírus ainda teria. E com isto corroborava que as teses de base do que anunciava o comando estava absolutamente certo, correto. PYH8 pediu a palavra e começou a falar. Ele era responsável pelas unidades das altíssimas taxas de crescimento. É a esse grupo que pertence a Alagoas, disse PYH10, que teria vindo visitar o Nordeste como espião. Todo um grupo de altíssima taxa de crescimento havia sido tão somente 10% dos casos em 30 de abril. E isto subiu para 21% em 31 de maio. E um mês, bom. PYH10 comentou eufórico e sacralmente, 2 pontos, dizia.
Novamente estamos diante de sua tese, general. Ampliamos o território, confirmamos os pontos e ampliamos a norte. Todo o grupo representava 14% da população brasileira. Foi acentuadamente acertado de nossa parte, reafirmou, atingir São Paulo em profundidade. E depois marcando os pontos que se apresentassem como passíveis de um rápido avassalamento. O grupo fundamental que se forma, contudo, disse o general, e como parte da estratégia de ocupação que havia sido estudada e tratada pelos seus melhores e mais brilhantes oficiais, ele era formado por São Paulo, Rio de Janeiro no Sudeste, Ceará e Maranhão no Nordeste, Amazonas e Pará no Norte. Veja-se, disse o comandante, que deixamos em aberto até maio o Sul e o Centro-Oeste. Temos por onde penetrar e ir aumentando nosso tempo de ataque no Brasil. Não é nossa intenção parar tão cedo. E não há qualquer forma de controle estabelecido na terra que tenha condições de nos deter, que garanta uma descida na mesma proporção em que subimos. E ainda por cima, existe a possibilidade de uma segunda onda. Levantou e disse taxativo: eles que consigam a vacina, que maximizem, não sei como, pessoas para desenvolverem suas defesas. E aí haveria um grande rol de coisas a fazer, a começar pela vacina. Mas disse o general com prudência: não adianta nada. O comandante então anuncia o elemento central de toda a estratégia. Nenhum lugar é subordinado ao outro. Todos são independentes e programados para serem autônomos em suas marchas. Nós jamais impediríamos que as colunas guerrilheiras fossem paudadas em suas escolhas. Elas avançam na primeira oportunidade que têm para avançar. E demoram-se o quanto devem demorar, numa sincronização que não é arquitetada, mas resultado de todas as possibilidades que se afirmam durante a luta e que se aprende a viver, também das falhas e brechas do inimigo. O grupo-chave, frisava o comandante com um sorriso, era 75% dos infectados em abril, caindo para 70% em fim de maio. Novo sinal de que nosso território aumenta. Nesse conjunto estavam 47% da população e 49% do produto interno bruto. Numa avaliação rápida, senhores oficiais, ele determinou: os senhores poderão ver a velocidade com que operamos em cada uma destas unidades no gráfico número 3 que eu vou projetar, onde novamente se ressalta São Paulo. O jornal lá da terra, chamado É o País, espanhol, mas que tem uma edição brasileira, ele entendeu a nossa reserva para a expansão. E tem uma outra matéria que ele publica, que agora nós nos estaríamos dirigindo para o Centro-Oeste e para o Sul. E fala em outra matéria, que se dão sinais de estabilização em Pernambuco e Ceará, 2 unidades desse nosso grupo. Será mesmo? Perguntamos nós da Força Invasora. O que significa dar sinais de sinalização? Sairiam Ceará e Pernambuco desse nosso seleto núcleo? Os terráqueos não estarão livres com facilidade. Atualmente, pela terra, falamos de mais ou menos, pelos registros oficiais que eles têm, de 1.864.000 casos. Mas acontece que nós incentivamos e muito a subnotificação. Eles se perdem nos números que têm. Ouvi falar que estão pedindo a recontagem, que acham que é muito, muito é menos. A experiência internacional de recontagem, conforme diversas autoridades do assunto, e diz que quando você faz a recontagem aparece muito mais casos.
O Brasil está realmente perdendo 35 mil pessoas. Você pode esconder isso em estatística. Veja aqui o gráfico 3, que você olha aí para ele. Veja o tamanho de São Paulo, né? Esse grupo que a gente estava falando, né? Veja o tamanho de São Paulo, veja como os outros têm esse igual que tem aqui uma maior posição do Ceará e depois Amazonas, depois Maranhão. O vírus terá em nossa operação um caminho semelhante ao dos Estados Unidos, diferente do caminho na Europa. Naquele país estão com 106 mil mortos, como diz uma matéria do Washington Post. Não é fácil dizer que estamos a parar. Em um mês, o Ceará cresceu 538%, estará tão diferente na primeira quinzena de junho, e Pernambuco, que cresceu 401%. Assim mesmo eu peço ao Departamento de Registro de Novidades, que é a parte do Serviço de Inteligência às vezes, que examine e me informe categoricamente sobre o que poderia ser considerado como sinal de estabilização e como se espera que deste sinal de estabilização comece a queda. Pretendem os terráqueos que com isto estamos a realizar neste poderoso núcleo preparativo de retorno de nossas colunas? É possível pensar na montagem do que vamos chamar de uma taxa de saturação, que temos um limite de contaminação estabelecido, que chegamos a um determinado teto e despencamos, que mudaríamos um perfil geométrico? Muitas perguntas se insinuam para lidar com esta avaliação terráquea. O nosso teto é o total da população. Nós vamos e estamos em busca disto, e o nosso lema é: em todos os terráqueos deixarmos nossa marcha, embora nem todos morram. A avançar sobre a população, soube que no Brasil estão tirando as taxas relativas à nossa penetração sobre a população. Nosso limite é 100 mil infectados por 100 mil habitantes. No Ceará estivemos com 83 infectados por 100 mil habitantes e passamos para 526, pelos dados da população brasileira que nós consultamos. Pernambuco foi de 71 para 539. E agora? 4 dias de junho dão esta ideia de estabilização? Sobre a proporção que assumimos no Brasil, um importante jornal da Inglaterra, o The Guardian, dizia de nosso sucesso operacional, com o Brasil sendo um dos campeões mundiais. Uma das primeiras posições no mundo. Nossas tropas, meus amigos, merecem a recompensa da glória. Nossas tropas merecem a recompensa da glória, disse o comandante em chefe da Operação Brasil. Meus amigos, é hora de começar a terminar essa nossa pequena arenga. E nós vamos continuar um pouco trabalhando lá os dados brasileiros, para depois voltarmos a trabalhar o que diz respeito a Maceió e o que diz respeito a Alagoas. E ficar nisso. Eu lamento profundamente, eu não gostaria de nesses comentários, tocar em problemas que fossem além desses números, não. E da forma como nós estamos abordando. Tentamos hoje fazer de uma forma mais aprazível. Mas vi lá, mas foi suficiente para, pressão dessa ficção científica, mostrar a estratégia que está estabelecida do vírus. Não é um caos, no sentido de uma situação extremamente confusa sem ordem. Não é. Eu lamento profundamente a decisão do Ministério da Saúde com relação às nossas estatísticas. Como disse, não gostaria de entrar por esse assunto, que desvia muito a cabeça da busca dessas estratégias. Mas não passa pela minha cabeça que governadores
prefeitos, secretários inventem defuntos. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Como é que eu vou poder imaginar o Nonô sentado com o Rui Palmeira? Vamos ver aqui, prefeito, como é que a gente arranja os defuntos aqui para ganhar mais dinheiro? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E eu estou falando isso, eu abro aqui agora um crédito de confiança em qualquer prefeito, em qualquer governador, em qualquer secretário de Estado, em qualquer secretário municipal, independente de partido. Não estou dizendo que de uma hora para outra a pandemia acertou, digamos assim, moralmente a política brasileira, não é isso que eu estou dizendo. Mas é impossível pensar que Renan Calheiros vai se sentar, chamar o secretário de saúde dele, que eu não sei nem sequer o nome, chamar o secretário de saúde dele e dizer, ô fulano, precisamos matar umas pessoas aí, viu? Inventam umas mortes aí. E precisamos de dinheiro. Não faz sentido. Não se sentar com o Rui Palmeira para acertar isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu lamento profundamente que no meio de uma situação dessa que nós estamos vivendo, venha-se com uma coisa desse tipo. Isso eu lamento profundamente. Eu acho que esse cidadão que assumiu essa posição dele lá no Ministério da Saúde, ele está fazendo, como se dizia, lá no interior por onde eu morei, e não deixei de ser lá. Ele está inventando moda. Inventando moda. Não faria isso sem ter um lastro que permitisse ele fazer. Isso ele não faria. Não faria. Mas há aí um equívoco muito grande por parte do governo federal. Um engano muito grande por parte do governo federal. O melhor que se teria que fazer é reconhecer que morreram 35 mil brasileiros no meio disso tudo. 35 mil brasileiros. Isso se você considerar que cada um desses brasileiros seja de uma família, quer dizer, uma morte de um por família, que a família brasileira tem cerca de 5 pessoas, já que o defunto morreu, são 4 a chorarem, vamos ter 125 mil pessoas chorando seus entes queridos. Nonô fazer isso, Rui Palmeira fazer isso, Renan Calheiros fazer isso. Pensar que os prefeitos de Alagoas vivem com essa agonia de querer inventar a morte. Se dissessem que queriam inventar forma de ter eleitor, eu estava calado. Isso é todo político que quer, ele quer eleitor, ele quer voto. Político que não quer voto não é político. Mas pensar que por cima de invenção de defunto, o Palácio do Governo virá uma casa funerária às avessas, a Secretaria de Saúde virá uma funerária às avessas, a Prefeitura virá uma funerária às avessas. Para mim assim, não é por aí, não é por aí. Eu lamento profundamente isso, não é por aí. Eu espero que se retorne a informar com consequência a população brasileira. Evitar que a população tome conhecimento de como está a acumulação dessas mortes, informar somente a morte do dia, retirar o passado do obituário brasileiro. Não me parece uma boa opção governamental, não me parece. Não me parece uma boa opção governamental.
Não parece. Parece a você? Parece? Vamos voltar na próxima sexta com mais alguma coisa sobre o Brasil. O que é que maio está entregando a gente e qual será o futuro do nosso andamento. O general da invasão disse que está ganhando. Será que está mesmo? O que é que você acha? Um abraço. Um abraço, amigo. Um abraço.